Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Reis aqui. Vamos resolver a prova da ESA 2021. Antes de tudo, curte, compartilha, se inscreve no canal do Fórmula Enfermagem para você receber todos os vídeos aqui do nosso canal. Ok, vamos primeiramente fazer uma análise da prova para você entender o que mais cai diferente do ano de 2022, tá? Então basta clicar nesse link que está aparecendo na tela para você ir assistir a prova do ano de 2022. Claro, depois de assistir a do ano de 2021, que você já está na tela aí, tá vendo. Olha aqui. Caiu mais assuntos, tá? Olha aqui. 3 questões de fundamentos de enfermagem, ou seja, 27% praticamente. Materno-infantil, uma questão. 9%. Saúde pública, 27,3%. 3 questões. PNI, Programa Nacional de Imunização, 2 questões. Médico-cirúrgica, uma questão. E saúde mental, uma questão. Totalizando 12 questões que vem aí na sua prova de saúde. O que não caiu? Deontologia, tá? Deontologia não caiu, é somente isso. Muita atenção no papiro para a prova da ESA Saúde. Por quê? A referência, ela é antiga realmente, tá? Então, PNI está em 2014, suporte básico de vida, que a ESA coloca ali dentro de fundamentos, é do ano de 2016, tá? Materno-infantil e fundamentos também está em Delmina Lima, que é do ano de 2014, então referência específica. E a ESA realmente tira as questões, elabora as questões dentro da sua referência bibliográfica. Então, você precisa de um curso que realmente te ajude aí a encarar essa prova, tá? Com total seriedade. É o curso do Fórmula Enfermagem. Vamos lá, galera, preste atenção aqui na primeira questão. Quanto havia de administração dos imunobiológicos de acordo com o Manual dos Procedimentos de Vacinação? Aqui, um manual de 2014. Assinale a única alternativa falsa. Então, preste atenção, circule aqui a alternativa falsa. A via indicada para a administração da vacina contra a febre amarela é a intramuscular? Não, você vai riscar aqui, porque é a via subcutânea. Vacina da febre amarela, a gente faz a partir dos 9 meses. Pode, em algumas situações, a partir dos 6 meses, tá? Mas preconizado ali, tá? Que é recomendado a partir dos 9 meses, uma dose, ou seja, única, e o seu reforço a cada 10 anos. Então, a cada 10 anos, você administra uma dose da febre amarela e também leva em consideração se a região é endêmica para viajantes, tá? Então, se você vai viajar para uma área endêmica, você tem que vacinar, ok? B. A área ventroglútea é uma região anatômica alternativa, olha aqui a palavra, alternativa, para a administração dos imunobiológicos por via intramuscular? Sim, é uma via alternativa. Preferencialmente, ali assim, a gente vai utilizar o deltoide, vamos utilizar o vasto lateral da coxa, ok? Devendo ser utilizadas por profissionais capacitados. Sim, o profissional ele pode utilizar a ventroglútea, que é a região lateral aqui do glúteo, pegando o glúteo máximo, tá? Então essa questão aqui está correta. A nossa resposta aqui é a letra A. Vou colocar, tem outra cor aqui, ó, nossa alternativa falsa. A C. A região glútea é uma opção para a administração de determinados tipos de soros, como o antirrábico. Quando a gente administra o antirrábico? Em situações de mordidas de cães, tá? Imunoglobulinas, por exemplo, a anti-hepatite B. Correto. Na utilização da via intramuscular, ou imunobiológico introduzido no tecido muscular, sendo apropriado a administração no volume máximo de 5 ml, corretíssimo, tá? E, na administração dos imunobiológicos pela via intramuscular, deve-se introduzir a agulha no ângulo reto. O que é um ângulo reto? Um ângulo de 90 graus. Forma aqui, ó, com a pele, um ângulo de 90 graus. Porém, o ângulo de introdução da agulha pode ser reajustado conforme a massa muscular do usuário a ser vacinado. Claro, se você tem uma agulha 25, né, por 7, 13 por 4,5, a criança é pequenininha, você pode ajustar ali o ângulo da agulha de acordo com a massa muscular. O que é massa muscular? É o volume ali de músculo. Uma criancinha, por exemplo, tem menos massa muscular do que um adulto. Como também um idoso tem menos massa muscular do que um adulto, ok? Então você tem que levar em consideração, o idoso ele tem menos massa muscular, então você pode adequar o ângulo de agulha de acordo com a massa muscular dele. Então a nossa alternativa falsa é a A. Próxima questão aqui. A inserção de um imunobiológico no PNI e o estabelecimento de novos grupos populacionais, de acordo com o Manual de Procedimentos de Vacinação, são decisões respaldadas em bases técnicas e científicas, tais como, olha aqui, evidência epidemiológica, eficácia e segurança da vacina e garantia da sustentabilidade da estratégia. A pandemia, né, que ocorreu do Covid-19, que mobilizou cientistas do mundo inteiro para o desenvolvimento em curto espaço de tempo,
foi um dos problemas. A gente teve aí uma pandemia, em pouco tempo a gente teve que intervir. E a intervenção com a vacina, que é uma ótima escolha, excelente escolha para intervir em qualquer tipo de pandemia. A história trata isso. Trouxe à tona a discussão sobre esses conceitos e dividiu opiniões no sentido de sua aprovação e liberação por órgãos reguladores, inclusive no Brasil. Nesse sentido, assinale a alternativa que corresponde ao conceito, qual conceito? De eficácia do imunobiológico. Vamos ler cada alternativa aqui, tá? Concentre-se aí. A. Porção ou produto de um agente biológico, ou seja, de um vírus, por exemplo, capaz de estimular a formação de anticorpos. O que vai estimular o corpo a produzir anticorpos? O antígeno. Então você vai anotar aqui, ó, antígeno é a letra A. Então não vamos marcar, porque não corresponde à eficácia. B. Conjunto de medidas empregadas para prevenir a proliferação de micro-organismos em tecidos vivos. Estamos falando da antisepsia. Então a antisepsia fazemos em tecidos vivos com o objetivo de prevenir a proliferação de micro-organismos. C. Conjunto de medidas utilizadas para impedir a penetração de micro-organismos em áreas estéreis. É asepsia. Ok, vamos para D. Globulina encontrada em fluidos teciduais e no soro, produzida em resposta ao estímulo do antígeno específico, sendo capaz de se combinar com este, neutralizando ou destruindo. Ou seja, o seu corpo ele tem contato com antígenos específicos e ele combina o quê? A neutralização e a destruição desse determinado quê? Antígeno. E o que vai destruir esse antígeno? São as globulinas, tá? E é a mesma coisa que anticorpo. Então você vai anotar aqui. O anticorpo, ele é produzido em resposta ao antígeno. Quem produz esse anticorpo? O sistema imunológico. E ele vai destruir, atacar esse antígeno. Tá joia? É o anticorpo. Capacidade de conferir proteção contra determinada doença. É eficácia do imunobiológico. Exemplo, temos a tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola. Ou seja, ela tem alta imunogenicidade, confere imunidade permanente, confere proteção, tá, ao indivíduo. Podemos seguir? Vamos para a próxima? A nossa alternativa aqui é a letra E. Vamos lá. A capacidade que um determinado bioagente tem de induzir imunidade no hospedeiro é chamada de imunogenicidade ou poder imunogênico. Quando o agente etiológico tem alto poder imunogênico, ele causa imunidade permanente. Quando ele tem baixo poder imunogênico, imunidade temporária. Aprendeu? Assinale a alternativa que contenha apenas, preste atenção, agentes considerados de baixo poder imunogênico. Você vai gravar o seguinte: sarampo, cachumba, rubéola, varicela, que é a catapora, todas essas têm alto poder imunogênico. Isso mesmo. Então você consegue fazer por exclusão. Por quê? Porque aqui na B tem varicela, então você vai riscar, porque varicela tem alto poder imunogênico. Na C, cachumba tem alto poder imunogênico. Rubéola, alto poder imunogênico. Na D, rubéola, sarampo e cachumba, todas alto poder imunogênico. E na E, sarampo tem alto poder imunogênico. Se você observar, gripe, dengue, salmonela, shigelas, todas têm baixo poder imunogênico. A única alternativa que completa aqui certinho de baixo poder imunogênico é a alternativa A, que é a nossa resposta. Tá? Vou colocar aqui em vermelho. Vou colocar aqui em vermelho para você prestar muita atenção. Anote aí: sarampo, cachumba, rubéola, varicela. Alto poder imunogênico. Ok? Vamos continuar aqui na próxima questão. A ocorrência de epidemias, surtos e agravos inusitados à saúde são situações emergenciais que se impõe a notificação imediata de todos os casos suspeitos, com o objetivo de delimitar a área de ocorrência, elucidar o diagnóstico e deflagrar medidas de controles aplicáveis. Mecanismos próprios de notificação devem ser instituídos com base na apresentação clínica e epidemiológica do evento. O sistema de notificação deve estar permanentemente voltado para a sensibilização dos profissionais e das comunidades, visando melhorar a quantidade e qualidade de todos os dados coletados mediante o fortalecimento e ampliação da rede. Todas as unidades de saúde, públicas, privadas e filantrópicas, devem fazer parte do sistema, bem como os profissionais de saúde e mesmo a população em geral. Quanto aos aspectos que devem ser considerados na notificação compulsória, assinale a alternativa correta. A notificação tem de ser sigilosa? Sim.
e não pode ser divulgada fora do âmbito médico-sanitário em hipótese alguma. Aqui está errado, em hipótese alguma. Por quê? Porque ela pode ser, sim, divulgada fora do âmbito quando a comunidade está em risco. Tá? Então ela deve ser sigilosa, mas quando a comunidade está em risco, você deve fazer a divulgação sanitária assim para todos. Então não é a alternativa A. B. Em caso de risco para a comunidade, o direito de anonimato dos cidadãos pode ser suprimido? Não, eles não... Olha aqui, ó, pode ser suprimido? Não pode ser suprimido. Ou seja, você pode sim divulgar, mas você tem que manter o direito do anonimato. Não pode ser suprimido. C. Na ausência de casos, não é necessário o envio do instrumento de coleta de dados? É necessário sim, aqui está errado. É necessário envio. E como que a gente envia? A gente fala que é a notificação negativa. Quando não há ausências, você deve notificar. Então você envia a notificação, ela é chamada de negativa, que houve zero ocorrências de casos. D. Deve ser aguardada a confirmação do caso para se efetuar a notificação? Não deve ser aguardada, porque eu estou adiando medidas que podem conter aquela doença. Imagina, eu tenho uma suspeita, eu já devo notificar. Por quê? Porque eu estou adiando medidas de controle daquela determinada doença que pode se instalar numa determinada região. Então, tá com suspeita? Notifica. Tá bom? É feito dessa maneira. E é a nossa única alternativa aqui que está correta. A simples suspeita deve ser notificada, porque quando eu notifico, independente se é confirmado ou não, eu consigo instituir medidas de controle. Vamos seguir? Próxima questão. Assinar a alternativa correta que apresenta, respectivamente, os limites inferior e superior da frequência de pulso de uma criança de 6 anos. Como que a gente faz aqui para resolver essa questão? É uma tabela que tem lá na sua referência bibliográfica de Edelmira Lima. É difícil? É, porque você não vai decorar. Eu ensino sempre a excluir. Aqui está o limite superior. Limite superior. Nesse lado aqui tem o limite inferior, ou seja, menor. Tá? Eu excluo aqui a E e a A porque ali é o limite inferior e superior de um adulto. A B, o superior está muito alto, então vai ser de uma criança bem menor que 6 anos. C e D é o que eu ficaria. A resposta sua aqui é a letra C, que está na referência bibliográfica chamada Edelmira Lima, do ano de 2009 e 2010. Então preste atenção, tem que ler ali e passar o olho nessa tabela. Ok? É o que eu sempre ensino ao aluno. Exclui. Frequência muito alta vai ser do neonato, vai ser da criancinha. Tende, ao envelhecer, diminuir a frequência cardíaca. Então, uma criança vai ter uma frequência de 170, um adulto vai ter uma frequência de 110, 100, um idoso de 60, de 70. Ao envelhecer, a frequência cardíaca, a frequência respiratória tende a diminuir. Tá? E quanto mais novinho, frequência cardíaca, frequência respiratória maior. Observe um bebezinho, uma criança, ele vai ter a frequência cardíaca alta, vai respirar mais vezes. Podemos seguir? Vamos lá! O autoexame das mamas é uma das ações de controle do câncer de mama. Esse procedimento permite à mulher participar do controle de saúde, identificando precocemente alterações das mamas. Observe com atenção as gravuras abaixo. Assinar a alternativa que corresponde à sequência correta das etapas do autoexame das mamas. A mulher ela está ativamente nesse processo. Primeiro, é o autoexame das mamas. A mulher autoavalia. Segunda, é o exame clínico. Terceiro, exames complementares. Quais são os 3 exames complementares? Termografia, mamografia e citopatológico da mama. Aqui você tem que focar no autoexame de mama, sequência correta. Primeiro, a mulher vai colocar-se de pé, em frente ao espelho, com as mãos relaxadas. Então ela faz a inspeção visual, também verifica a inspeção visual, né, se tem uma assimetria ou está simétrico a mama do mesmo tamanho. Verifica se a mama está com alguma alteração na pele, o aspecto da pele está com furinhos, tipo uma casca de laranja, sai alguma secreção da auréola, como que está o mamilo, tem algum desvio. Então isso tudo é verificado no autoexame. Primeira é braços relaxados de frente para o espelho. Então, é o número 3, nossa primeira sequência aqui. Anote, primeira sequência. Segunda sequência, ela vai levantar os braços. Número 2. Terceiro, colocar a mão na cintura. 4. E por último, ela vai levantar um dos braços e o outro vai fazer a palpação das mamas para verificar se tem algum nódulo. Então, qual é a nossa sequência correta aqui? 3,
2, 4 e 1. Só pode ser 3, 2, 4, 1, B. É isso que a questão está te pedindo. Sequência correta do autoexame. Primeiro, braços relaxados em frente ao espelho. Segundo, levanta os braços. Terceiro, braços na altura da cintura. E por último, ela vai deitar em decúbito dorsal, colocando um braço atrás da cabeça e o outro fazer a palpação da mama. Podemos seguir? Sobre assistência de enfermagem em situações de emergência, marque a alternativa correta. Após a ingestão de qualquer substância tóxica, deve-se induzir o vômito no paciente. O que está errado aqui? Após a ingestão de qualquer substância? Não. Existe uma indicação. Dependendo da substância, pode-se indicar o vômito, a êmese, ou não é qualquer substância. Porque na maioria das vezes faz-se a sondagem nasogástrica desse paciente, lava todo o estômago, quando o líquido vier clarinho, administra carvão ativado, assim indicado, porque existe um tempo determinado para que faça a administração do carvão ativado. Então, está errado. Não induza o vômito desse paciente, porque se for uma substância corrosiva e ir para o pulmão, vai gerar uma irritação química e complicada. Então, está errado. No local da picada de cobra, usa-se um torniquete? Não pode usar torniquete, ok? Porque não vai impedir que o veneno se espalhe, não. O veneno vai se espalhar independente do torniquete. C. Paciente em choque hipovolêmico deve ser mantido em posição ortostática? O que é o choque hipovolêmico? Choque hipovolêmico é quando diminui o sangue circulante na corrente sanguínea e causa estado de hipoperfusão, menor entrega de oxigênio e de nutrientes, gerando ali como consequência a diminuição da PA, oligúria, anúria, e vai aí todos os sintomas decorrentes do choque hipovolêmico. Agora ele deve ser mantido em posição ortostática? Não! Posição ortostática é posição de pé. O que eu faço no choque hipovolêmico, paciente que está com hipotensão? Eu coloco na posição de Trendelenburg, cabeça embaixo, pés elevado, porque eu aumento o retorno venoso desse paciente. Jamais em posição ortostática. Imagina o paciente choque hipovolêmico ele em pé. Eu não faço isso. Vamos aqui na D. A aplicação de água fria é indicada na ocorrência de queimadura? É indicada. Por que eu indico? Porque eu quero interromper o processo de queimadura. A queimadura não é por causa da alta temperatura? Quanto maior a alta temperatura na pele, maior a lesão e maior ali será a gravidade. Então eu interrompo com água fria, não água gelada. A manobra de Heimlich é empregada para reverter o choque cetogênico? A manobra de Heimlich ela é indicada para OVACI, ou obstrução das vias aéreas por corpos estranhos. Então, a nossa única alternativa correta é a letra D. Vamos seguir. Os transtornos mentais podem alterar as funções psíquicas, comprometendo durante uma crise o nível de orientação, de atenção, de consciência, de inteligência, o curso e o conteúdo do pensamento, a memória, a linguagem, o afeto, a vontade e o senso de percepção. Ao realizar uma evolução dos cuidados de enfermagem prestados, é importante conhecer esses conceitos e estar atento às possíveis alterações. Correlacione os termos enumerados aos conceitos entre parênteses e assinale a alternativa que reúne o termo correto em relação ao seu conceito correspondente. Senso de percepção, pensamento, orientação, consciência e atenção. Vamos à análise. Organização das ideias. Organização das ideias de forma curso e conteúdo sintonizados entre si. Então ele consegue organizar as ideias, tudo sintonizado entre si. Isso nós chamamos de pensamento. Então você anote aqui, isso é pensamento, ok? Capacidade de concentrar-se em determinado objeto ou acontecimento. Atenção, ele tem a capacidade de se concentrar. Atenção. É muito fácil, né? Ele tem capacidade de concentrar, ele tem atenção porque ele está concentrado. Competência do ponto de vista neurológico, de captar o ambiente e de se orientar adequadamente. Isso é consciência. Aquele paciente consciente, que tem consciência, ele está do ponto de vista neurológico conseguindo captar o ambiente. Aquele paciente consciente, tá? Capacidade de situar-se quanto a si mesmo, ao ambiente e a outros aspectos. Isso é orientação. Ele consegue situar-se a si mesmo. Orientação. Primeira etapa da cognição, isto é, do conhecimento do mundo externo. Senso de percepção. O que é cognição? A cognição ela está ligada ao aprendizado e ao desenvolvimento intelectual e emocional. Então a criança ela tem essa parte cognitiva, né, muito intensa, porque ela está em aprendizado, ela está aprendendo a lidar com as suas emoções e o seu funcionamento intelectual. Vamos lá, preste muita atenção que a sequência correta é pensamento 2, atenção 5, consciência 4, orientação 3, e senso de percepção 1. Sequência correta 2, 5, 4, 3, 1. Vamos achar aqui 2, 5,
431 é a letra E. Então você tem que saber esses conceitos para a prova da ESA, veio no ano de 2021. Nada impede que venha agora em 2023. Então muita atenção nesses conceitos, que é muito importante para a sua prova. Agora imagina uma senhora que foi atendida na emergência, referindo queda da mesma altura, da própria altura. Ao exame físico foram observadas lesões em antebraço e joelho esquerdo, com aspecto de sangue aprisionado sobre a superfície da pele. As feridas apresentadas pela senhora são de que tipo? É perfuração? Perfuração, perfurou. Projétil de arma de fogo, PAF? Não é. Então isso não é sangue aprisionado sobre a pele. Abrasão, abrasão é aquele ralado. Caiu no asfalto, caiu de bicicleta, ralou a pele. Isso é abrasão, não pode ser. Abrasão é aquele ralado superficial, pegou a epiderme ali, não é. Equimose, equimose é a nossa resposta. Equimose é o sangue acumulado debaixo da pele. Laceração, bordas irregulares. Eu coloco quando um cachorro morde assim e sai puxando, as bordas ficam bem irregulares, às vezes impossível de suturar, né, de fechar. Então, isso é laceração, bordas irregulares. Corte é aquele corte de lâmina, retinho. Também não é. Sangue aprisionado sobre a superfície da pele é equimose. Próxima questão. O ciclo flash ou esterilização rápida, isso aqui é a mesma coisa. Pode ocorrer em que situação? Ciclo flash só pode ser utilizado em situações de extrema urgência. Quando eu tenho um material, olha aqui, eu tenho um material somente para aquela cirurgia, ele caiu ao chão, foi contaminado, e eu tenho que ter aquele material para fazer essa cirurgia, o que eu faço? Espero muito tempo lá ciclando, fazendo todas as etapas de esterilização? Não, eu posso utilizar o ciclo flash. Agora você tem que ter atenção que aquele material que você esterilizou no ciclo flash, ele tem que ser utilizado imediatamente, ele não pode ser armazenado. E eu só vou utilizar o ciclo flash em situações de extrema urgência, quando o material é contaminado durante o procedimento cirúrgico. Então é a letra C. Jamais eu faço em cargas com implantes, em cirurgias cardíacas, quando há defeito no equipamento reserva, quando tem material embalado. Não, eu só vou fazer em extrema urgência quando o material é contaminado durante o procedimento. Tá bem? Não faço jamais como rotina, em extrema urgência. As vitaminas são compostos orgânicos essenciais e indispensáveis para diversas funções orgânicas. É muito importante as vitaminas. De acordo com seus conhecimentos sobre vitaminas, funções orgânicas, sinais e sintomas de deficiência, leia as alternativas abaixo e marque a correta. Cegueira noturna e catarata são sintomas de vitamina K? Não, a vitamina K ela participa do processo de coagulação, até a gente administra na criança após o nascimento. Cegueira noturna e catarata está relacionada à vitamina A. O zinco participa da formação de células sanguíneas? Não, o zinco está muito ligado à parte imunológica. A deficiência de vitamina B1 provoca má formação do tubo neural do recém-nascido? Olha aqui, a má formação do tubo neural não está ligada à vitamina B1, mas sim ao ácido fólico. Então anote aí, a deficiência de ácido fólico gera a má formação do tubo neural. O ferro é importante oxidante formador da resposta imune? Não. O que é o ferro aqui está ligado? A hemoglobina. Por isso que acontece a anemia ferropriva. Então, quando falta ferro, que é a anemia ferropriva, vai diminuir ali o oxigênio circulante do sangue, porque o ferro ele está ali na composição da hemoglobina. Então, por isso que a anemia ferropriva acontece muito, tá? Por falta de ferro realmente que está composto em alguns alimentos. A vitamina C participa da construção dos tecidos corporais? Sim, não só na construção dos tecidos corporais, mas também ao sistema imune. Então, é por isso que é importante tomar aquele suco de laranja, o limãozinho, a acerola. Então, a única alternativa aqui é a letra E. Vamos para a última questão. Foco na tela. Existem penalidades previstas a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem. Penalidades, conforme que determina o artigo 18 da Lei 5.905, de 12 de julho de 73, citada no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. São elas: advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional e a cassação do direito ao exercício. Assinale a alternativa que corresponde à censura. Você vai ter que achar aqui o que é censura. A admoestação ao infrator, ou seja, aquele que comete a infração de forma reservada, registrada no prontuário, é na presença de duas testemunhas. Nós estamos falando da advertência verbal. Advertência verbal. Isso aqui, galera, advertência deixa eu apagar, escrever bonitinho para vocês. Advertência verbal. Admoestação ao infrator. Quando você ouvir falar de cash, de dinheiro, pagamento de 1 a 10 vezes o valor da anuidade,
Estamos falando de multa. É muito fácil, lembra de dinheiro, pagamento é multa. Repreensão, divulgada nas publicações oficiais do Conselho Federal de Enfermagem e em jornais de grande circulação. Falou em repreensão, estamos falando em censura. Então, se estamos falando de censura, achamos aqui a nossa resposta correta, que é a descrição de censura. Proibição, olha aqui, proibição, do exercício profissional de enfermagem por um período não superior a 29 dias, divulgada nas publicações oficiais do Conselho Federal e Regional de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicação aos órgãos empregadores. Aqui está falando de proibição, não está falando de perda. Quando eu estou dizendo que está proibido, é temporariamente, ele está proibido só. Só que o novo Código de Ética não traz mais 29, traz o quê? 90. Tá? Então a proibição é a suspensão, mas não é 29 dias, são até 90 dias. Ok? Então preste muita atenção. E perda, ele perdeu o direito ao exercício. Perda, ele perdeu a possibilidade de exercer a profissão de enfermagem. Então isso é o quê? Cassação. Anote aí. A cassação ela é por um período de até 30 anos. Também modificou, porque no antigo Código de Ética ele não trazia essa descrição. O novo Código de Ética ele traz a cassação em até 30 anos. Então até 30 anos. Deu 30 anos, pode voltar a exercer a profissão. Então tem os seus pós e contra, né, o novo Código de Ética que traz até 30 anos. Então ali a pessoa comete uma infração X, deu 30 anos, pode exercer. E aí? Será que 30 anos corrige? Né? Então existe uma análise aí bem criteriosa a ser feita, mas é o que o novo Código de Ética traz. Terminamos aqui a nossa correção, que quer fazer um curso, né, que quer realmente conteúdo completo para sua prova, clicar no link que nós vamos deixar, você vai ser direcionado para um curso feito do zero ao avançado, completo para a sua prova, que a prova é de saúde. Fique tranquilo, nós estamos aqui para ajudar vocês. Não esqueça de curtir, compartilhar e de se inscrever no nosso canal. Nos vemos até lá. Beijão! Lançamento